Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Hoje iremos falar sobre trigonometria na circunferência, em especial arcos, medidas de comprimento, grau e radiano. Então vamos lá. Mas antes pessoal, aqui ó, se inscreve no canal, aciona o sininho que é para receber as atualizações, tá bem? Vamos agora sim dar início aí à nossa aula. É o seguinte pessoal, arco de circunferência. Observe esse círculo aqui, ó. Perceba que você tem uma partezinha do seu comprimento que está de vermelho e outra parte que está aqui de azul, tá certo? Significa dizer que nós temos dois arcos, um menor e um maior. O arco menor que nós temos aqui é o arco AB de vermelho e temos um segundo arco que é o maior, que é essa parte azul aqui, tá bom? Mas o que nós iremos estudar é o arco menor, no caso, o arco vermelho AB, que nós representamos dessa forma aqui, ó, pessoal, AB, e tem um arcozinho aqui em cima dele, tá bem? Outra coisa eu quero chamar a atenção também para vocês aí, que essa circunferência de centro, ó, ele possui um ângulo alfa, que é o ângulo central. Então, logo, o correspondente ao ângulo central é o próprio arco, ou seja, o arco AB corresponde a um ângulo central, ou seja, eles têm a mesma medida, eles são iguais, tá bom? Isso quando se fala aí em radiano, tá bom? Em comprimento é outra história, tá? Então, o que nós iremos estudar é justamente esse arco menor, o arco AB, tá bem? Então, vamos lá, vamos seguir. É o seguinte, vamos trabalhar agora medidas e comprimento do arco. Tome cuidado, medida é uma coisa, comprimento é outra, tá? Nós temos aqui duas circunferências de centro O, ou seja, duas circunferências que possuem o mesmo centro. Logo, podemos chamar de circunferências concêntricas. É isso mesmo. A circunferência concêntrica são aquelas circunferências que possuem o mesmo ângulo central, no caso ali no ponto O, tá bom? Que é esse alfa aqui, né? Agora, veja bem, qual é a diferença entre medida e comprimento? Pessoal, quando eu falo em medida, eu estou querendo a medida angular, eu estou me referindo a esse ângulo alfa. Ou seja, a medida do ângulo central do círculo 1 que está aqui, que é o círculo que tem o arco A', B' aqui de vermelho, possui aí o ângulo central alfa, que também é o mesmo ângulo central do círculo 2 do arco AB, tá? Então, é isso aí. Quando se fala em medida, aí na trigonometria, na circunferência, nós estamos falando de medida angular, tá bom? Aonde o ângulo central, se for circunferências concêntricas, eles possuem o mesmo valor. Eu dei aqui para vocês, ó. AOB é igual a AOB', que é igual ao próprio ângulo central alfa, né? Ele aqui, ó. Por que mesmo? Porque ele possui o mesmo vértice, ou seja, o mesmo ponto central, o mesmo ângulo central nas duas circunferências que são concêntricas, tá bom? Já quando se fala em comprimento, nós estamos falando da medida linear. Nós estamos falando dessa parte aqui vermelha, ó. Aqui, ó, AB, que pertence aí à circunferência 2, o A' e B', que pertence à circunferência 1, tá bom? Agora perceba o seguinte, que essa medida linear, que é o comprimento, ele não possui a mesma medida. Perceba, ó, AB, ele é diferente do A', B'. Perceba que ele é menor o seu comprimento, tá certo? O que é que podemos dizer? Que o arco AB, ele é diferente do arco A', B' da circunferência 1, tá? Então, resumindo, quando se fala em medida, você está se referindo aí à medida angular. Estamos procurando aí a medida central, tá bom? Quando se fala em comprimento, nós estamos procurando aí a medida linear. Nós estamos falando da medida do arco, tá? Que se for concêntrica, eles não possuem a mesma medida, eles são diferentes. A única coisa que é igual é a medida angular, tá bem? Vamos seguir. É o seguinte, pessoal. Vamos ver agora uma relação aí de grau e radiano, tá? Na medição de arcos e ângulos, usamos duas unidades. Um é o grau e o outro é o radiano. Vamos supor que nessa circunferência aqui, você está dividindo ele aqui em 360 pontos. Significa dizer que cada ponto desse, ele é divisível por 360, ou seja, esse 1 grau aqui é 360 avos de partes, né? Ou seja, na circunferência você tem 360 partes,
aonde cada partezinha dessa aí é 1 grau, tá bom? Porque nós dividimos aí cada um bichinho desse aí por 360 graus, tá bom? Agora nós vamos falar de submúltiplos, tá? O submúltiplo, pessoal, são dois. São esses daqui, ó, minuto e segundo. Perceba o seguinte, que esse 1 grau aqui dentro dessa, entre esse ponto e esse ponto, que eu botei aqui para vocês, referente a 1 grau, existe 60 partes aqui dentro. Significa dizer que 1 grau ele é igual a 60 partes, ou seja, 1 grau corresponde a 60 minutos, tá bom? E aqui dentro, ó, pessoal, dessa figura, como tem 60 partes aqui, uma parte dessa também possui 60 partes, é bem pequenininho. Significa dizer que ele é o segundo, ou seja, que 1 minuto aqui corresponde a 60 segundos. O símbolo é esse aqui, ó, pessoal. Esse símbolo aqui, uma aspazinha aqui, é minuto. 2 já passa a ser segundo. Então, vamos lá. O grau aí, ele possui submúltiplo, que é minuto e segundo, tá? 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos, tá bom? Vamos seguir. Vamos para aqui, falar um pouco agora sobre radiano. Nós falamos antes do ângulo, né, que tem os seus submúltiplos, que é o minuto e o segundo. Vamos falar sobre o radiano. Pessoal, é o seguinte, 1 radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio. Vamos supor, aqui, ó, nós temos essa circunferência de centro O, aonde o seu raio R, aqui, ó, nessas duas partezinhas aqui, é a mesma medida do seu arco, que nós chamamos aqui de um rádio, tá bom? Então, vamos supor que você tivesse aí, no lugar do raio, 8 centímetros, e no seu comprimento 8 centímetros, então o raio igual ao comprimento do arco, já podemos dizer aí que ele é 1 radiano, tá bom? É o seguinte, pessoal, vamos fazer uma relação de grau para radiano agora. Preste atenção. Em uma circunferência, ele tem 360 graus, tá certo? 360 graus. E se tratando de radiano, nós temos aqui referência, uma relação em relação à circunferência de 2π. Então é o seguinte, se uma circunferência ele é igual a 2π radiano, com relação a rádio, e ele com relação ao ângulo central ele é de 360 graus, então podemos dizer que 360 graus é igual a 2π radiano, entendeu? E a sua metade, que aqui é a semicircunferência, na sua metade dele, passa a ser π radiano igual a 180. Tá? É só você dividir aí por 2. Então, já sabe, né? A relação de grau para radiano é que na circunferência toda, ele tem 360 graus com relação ao grau, e ele é igual também a 2π com relação ao radiano. Então, a relação é 2π radiano igual a 360 graus. Que se eu estiver relacionando aqui a metade da circunferência, ou seja, a metade desse comprimento aqui, eu teria aí 1π radiano igual a 180 graus. Tudo bem? Vamos seguir. Vamos fazer agora um exercício. Esse exercício é mais para treino. O que é que eu vou fazer com vocês agora? Preste atenção. Nós iremos transformar a medida de um arco de 30 graus, ou ângulo de 30 graus, em radiano. Para isso eu vou usar uma regra de 3 e depois vou dar para vocês uma maneira direta de você fazer esse cálculo sem sofrimento nenhum. Então vamos lá. Para usar a regra de 3, eu vou pegar aquela relação de grau para radiano ou de radiano para grau, tá? Eu vou usar aquele de semicírculo, aquele que diz que 1π radiano é igual a 180 graus. Perceba aqui, ó, que ele deu 30 graus, então eu vou botar grau embaixo de grau, tá? Eu quero saber quanto é esse 30 graus em radiano, chamei ele aqui de x. Agora é só fazer o cruzadão, né? É só fazer isso aqui, ó. X vezes 180, 30 vezes π, está aqui armado. O 180 está multiplicando o x, eu vou passar dividindo 30π. Olha ele aqui. Pessoal, se eu simplificar 30 por 30, 180 por 30, eu vou ter aqui, ó, 30 dividido por 30 dá 1, vai ficar só 1π. Está ele aqui. E 180 por 30 vai dar 6, ou seja, 30 graus corresponde a π sobre 6 radiano, tá bom? Existe uma maneira mais rápida que essa daqui, ó. Só é você pegar o ângulo, multiplicar o π e dividir por 180, ou seja, tá vendo esse alfa aqui é o 30, fica 30π sobre 180, não é? Simplificando vai dar π sobre 6 radiano. É uma maneira bem rápida de você resolver a questão. Agora vamos inverter. Nós transformamos o grau para
pi radiano, para radiano. Agora vamos pegar de radiano para grau. Vamos fazer o inverso, tá? A pergunta 2 aqui diz assim: transforme a medida de um arco de π sobre 4 radiano, ou ângulo de π sobre 4 radiano, em grau. Novamente, vamos usar aquela regrazinha lá, né? Do π radiano igual a 180 graus. Tá ele aqui, vamos usar a regra de 3. Perceba o seguinte, pessoal, que como aqui está em π sobre 4, vou botar aqui embaixo do radiano e aqui vou colocar o x, que é o que eu estou procurando em grau, tá? Tá ele aqui, ó. Fazendo o meio pelos extremos, aliás, o cruzadão aqui, vai ficar x vezes π, π sobre 4 vezes 180. Vai ficar dessa forma. Agora perceba que tudo aqui é multiplicador. Eu posso cortar esse π com esse π. Ok? Ficou só o 180 dividido por 4, que é o valor de x. Ou ele aqui. Agora você pega esse 180 dividido por 4, você vai ter aí 45 graus. Eu vou dar a vocês também uma maneira mais rápida, mais prática. É o seguinte, a pergunta dele é π sobre 4, sendo que π aqui mesmo 180 graus, então é só você substituir. Aqui no lugar do π, você coloca 180 dividido por 4, que vai dar 45. Você não precisa fazer a regra de 3, tá bem? Vamos seguir. Vamos agora trabalhar em radiano, né? Com 1 radiano aqui, ó, a pergunta dele, a terceira pergunta. Quanto mede em grau um arco de 1 radiano? Pessoal, tome cuidado, aqui não está em π, aqui não está em grau, tá certo? Então, teremos que fazer uma relação aí. Que relação é essa, Seninha? Essa aqui, ó. Você sabe que π radiano é 180. Você também sabe que o valor que nós colocamos lá no 9º ano, que π, ele é aproximadamente 3,14, certo? Então, podemos dizer que π é 3,14 e que esse 3,14 também é igual a 180 graus. Percebeu? Agora sim, está em radiano, está em grau, tá? E ele quer 1 radiano. Então, vamos lá, vamos armar aqui uma regrinha de 3. Ou ele aqui, ó, 3,14 radiano está para 180. E esse 1 radiano quer saber quanto é que vai ser em grau. Tudo bem? Vamos fazer o cruzadão aqui, ó. X vezes 3,14 e 1 vezes 180, ele armado aqui. Vou passar o 3,14 dividindo 180 graus. Tá aqui. Pessoal, dividindo 180 graus por 3,14 vai dar aproximadamente aí 57,3 graus, tá bom? Agora vamos brincar. Eu não quero essa vírgula aí com 3, tá? Então eu quero só ele, o número inteiro. O que é que eu vou fazer? Esse 57,3 graus, ele também corresponde a 57 graus e 18 minutos. Aí você dizia assim, professor, como é que aconteceu aí? Como é que o 0,3 desapareceu e apareceu 18 graus? Lembra lá dos submúltiplos, né, de grau, que 1 grau é 60 minutos e que 1 minuto é 60 segundos, lembra disso? Então vamos fazer ele aqui, vamos mostrar. Aqui, ó, é só você dividir 57 graus mais a parte quebrada, que é 0,3. Tá aqui, eu separei, ficou assim, ó, 57 graus e 0,3 graus. Essa parte quebrada, como ele é grau, vou transformar ele para minuto, então deverei multiplicar ele por 60. Fazendo esse produto, pessoal, vai dar 18, né? Então nós teremos aí, ó, 57 e 18 minutos, por isso que deu esse valor aqui, tudo bem? Eu usei aquela transformação lá dos submúltiplos do ângulo. Tudo ok? Vamos seguir. Pessoal, vamos falar sobre o comprimento do arco, tá? Esse comprimento aqui, ó, que eu chamei ele de L, tá certo? Aqui é o ângulo central e aqui é o raio. É o seguinte, esse aqui é o ângulo central, a medida de um arco em radiano, tá, pessoal? Ele aqui deve estar em radiano quando você for calcular em alguma questão, tá bem? O L é o comprimento do arco e o R aqui é a medida do raio, tá? Para se determinar esse comprimento, pessoal, é fácil. Só é você pegar o ângulo central aqui, ó, aqui que eu chamei ele de alfa, tá? Aí você pega o comprimento do arco, divide pelo seu raio. Aí você acha aí tanto o ângulo central em radiano, ou o comprimento, ou o próprio raio, tá bom? Vamos ver isso no exercício. Aqui um exercício. Quanto mede em radiano o arco AB, contido em uma circunferência de raio 3 cm, cujo comprimento é 4,5. Vamos desenhar. Lembre, sempre é bom na geometria você fazer desenhos, tá bom? Então vamos lá.
Está aqui a circunferência. Aqui o raio é 3, ele falou aqui para mim. O comprimento é 4,5, ele está pedindo o alfa, tá? O ângulo central, tá bom? E ele quer em radiano. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Alfa é igual a L sobre R. Esse L aqui é 4,5 e o raio é 3. Fazendo a divisão de 4,5 sobre 3, você vai ter aí 1,5 rad. Tá certo? Isso aí é o ângulo central aí, né? Que ele pediu em radiano, tá bom? Agora vamos fazer uma quinta questão que envolve aí, pessoal, também o comprimento de arco. Agora, um pouquinho trabalhoso. Olha o que ele diz. Qual é o comprimento de um arco de 72 graus sobre uma circunferência de raio 8 centímetros? Olha que esse é mais trabalhoso. Vamos desenhar ele aqui. Ó, o raio é 8, o ângulo central é 72 graus e L estou procurando. Lembre que esse ângulo central tem que estar em radiano, em pi radiano neste caso. Então, teremos que pegar os 72 graus, transformar ele para pi radiano, tá? E eu dei para vocês aí um caminho mais rápido. É o alfa pi sobre 180, lembra disso? Esse alfa aqui é o ângulo 72. Então, você vai ter 72 graus vezes π dividido por 180 e você já fez a transformação. Ele aqui, ó. Agora, pessoal, se eu dividir 72 graus e 180 por 36, eu passo a ter aí 2π sobre 5 radiano. Tudo bem? Depois de transformar para radiano, vou jogar na fórmula. Alfa igual a L sobre R. Tá aqui, ó. Esse alfa é o 2π sobre 5. Ou ele aqui, ó. O L estou procurando e o raio, que está aqui na nossa imagem, é 8, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 8 aqui, vou passar para cá multiplicando. Vai ficar 16π sobre 5, que é igual a L, tá? Pessoal, lembre que esse comprimento aqui é o comprimento linear. Então, ele vai estar aí em centímetro, tá? Para isso, pessoal, eu posso também, ó, pegar esse π e substituir por 3,14, tá? Vamos fazer isso. Vai ficar 16 vezes 3,14 sobre 5. Fazendo essa multiplicação e dividindo aí no seu caderno por 5, vai dar aproximadamente 10,048 centímetros é o comprimento deste arco aí. Tudo bem? Então, vamos seguir. Pronto, agora vamos trabalhar um pouco relógio, tá? Isso cai direto em questões vestibulares, em concurso público também. É a nossa última questão de hoje, dessa primeira aula, tá certo? Que ela é mais de introdução. Então, vamos lá. Olha o que essa questão fala. É muito massa essa questão. Determina a medida do menor ângulo alfa, formado entre os ponteiros de um relógio ao marcar 10 horas e 10 minutos. Muito massa. Então, a primeira coisa a ser feita é desenhar. Vamos desenhar aqui um relógio. Está aqui o relógio. Ele está marcando 10 horas e 10 minutos. Se ligue, pessoal, que esse ponteiro aqui das horas, ele não está aqui no 10. Ele está um pouquinho mais para frente. Tá certo? Agora sim, vamos pensar. É o seguinte, um relógio ele tem 12 horas e o seu ângulo central é de 360 graus. Significa dizer que se eu dividir 360 graus por 12, eu terei 30 graus, ou seja, o ponteiro, cada hora que ele formar, significa dizer que ele fez o ângulo de 30 graus, tudo bem? Então, ficaremos dessa forma aqui, ó. 30 para cá, 30 para cá, 30 para cá e 30 para cá, dessa forma, percebeu? Sendo que o ponteiro aqui ele não está no 10, ele deslocou um pouquinho. Então, dessa parcela aqui que é 120, se você somar 30 mais 30 mais 30 mais 30 dá 120, mas não é 120, seria 120 se ele estivesse em cima do 10 aqui, mas ele não está, ele deslocou um pouco mais para frente, ou seja, significa dizer que ele é menor que 120 graus. Eu preciso descobrir quem é esse deslocamento dele aqui do 10 para cá, que eu chamei de beta, eu preciso saber. Tudo bem? Então, vamos achar. Então, já sabemos que aqui, ó, 4 vezes 30, tirando o beta, você acha o alfa. Tá aqui. Então, 4 vezes 30 dá 120 menos o beta. Vamos achar o beta. Pessoal, é o seguinte. Você sabe que 1 grau corresponde a 60 minutos. Né? E que aí nós estamos relacionando ele com 30 graus. Ou seja, 60 minutos é a mesma coisa aí de 30 graus. Tudo bem? Nós queremos achar aqui
o beta, né, esse deslocamento. Esse deslocamento é referente aqui ao 10 minutos, tá? Então, vamos saber que ângulo é esse 10 minutos aqui. Vamos botar ele aqui, ó. 10 minutos está para o beta. Fazendo um cruzadão, eu vou ter beta vezes 60, 10 vezes 30, que dá 300, né? Aqui dá 300. Passando 60 para cá, né? 300 dividido por 60 dá 5 graus. Significa dizer que o ponteiro das horas ele deslocou 5. Então, esse 30 daqui vai perder 5, vai ficar 25, né? Ou seja, joga ele para cá, ó. 120 tirando o beta, que é 5 graus, nós teremos aí o ângulo central, o ângulo alfa, né, entre os ponteiros, de 115 graus. Tá bom, pessoal? Uma questão muito massa, muito tranquilo, tá bem? É isso aí, pessoal. Terminamos a nossa primeira aula de trigonometria na circunferência. Mas antes de terminar a nossa aula, não se esqueça, se inscreve aí no canal Senamata, aciona o sininho que é para receber as atualizações, tá bem? Por hoje é só, até a próxima aula.